Vamos falar de um assunto super importante, que mexe diretamente com a segurança dos profissionais de saúde no Brasil. É um debate que mistura lei e ciência para tentar responder uma pergunta: o que é, de verdade, um equipamento de proteção eficaz? Nós estamos falando do tema 383, uma discussão nacional sobre um risco que é constante, invisível e que precisa de uma resposta clara. E a pergunta que está no centro de tudo é essa aqui, bem direta. Será que um equipamento de proteção, só por ter um selo de eficaz, consegue zerar o risco dentro de um hospital? Deixar tudo 100% seguro? Bom, a resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa do que parece. Para a gente desvendar esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa com o dilema do EPI eficaz. Depois, mergulha na diferença entre reduzir e eliminar o risco. Daí vamos entender por que o risco biológico é tão diferente. Comparar o teste de laboratório com o dia a dia no hospital, falar do fator humano nessa equação e, por fim, ver como a lei está lidando com esse cenário todo. Bora começar! Então vamos lá. Primeiro ponto, o dilema do EPI eficaz. É aqui que a gente entende a questão jurídica por trás de tudo. Olha só o que é o tema 383. A discussão é a seguinte: a Justiça está tentando decidir se quando um documento oficial, tipo o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, diz que o equipamento de proteção era eficaz e só paga o direito do profissional de saúde a uma aposentadoria especial. Quer dizer, o trabalho deixa de ser considerado perigoso só por causa dessa anotação no papel? Pensa no impacto disso para a vida de milhares de pessoas. Ok, agora vamos para a segunda parte. E aqui a gente vai focar em uma palavra que é a chave de tudo: eficaz. O que ela realmente quer dizer? E aqui está o pulo do gato. Eficaz pode significar duas coisas bem diferentes. De um lado, pode ser atenuação, que é só diminuir a chance de se expor ao risco. Do outro, pode ser neutralização, que seria eliminar o risco por completo, zerar a contaminação. É fundamental que a lei e a ciência estejam na mesma página sobre qual dos dois estamos falando. E olha que interessante. Os próprios documentos técnicos do processo judicial trazem a resposta. A citação é clara. O termo eficácia, quando aplicado a EPIs, significa atenuação do risco, mas não neutralização. Ou seja, o equipamento ajuda, ele reduz o perigo, mas não elimina. Não existe essa garantia de 100% de segurança. E essa diferença é a base para tudo que a gente vai discutir a seguir. Certo? E por que essa diferença é tão crítica? É o que a gente vai ver agora, na nossa terceira parte, ao falar da natureza do risco biológico. Porque germes definitivamente não são como produtos químicos. Pensa só nessa comparação. Com um produto químico, você consegue medir a dose, né? Dá para dizer até aqui é seguro. Mas com agentes biológicos, a coisa muda de figura. Vírus, bactérias, não existe uma dose mínima segura. A exposição pode acontecer a qualquer momento, de forma aleatória. E o pior, um único micro-organismo que entra no corpo pode se multiplicar e causar uma infecção. É um jogo totalmente diferente. E isso leva a uma conclusão que a ciência já sabe. É simplesmente inviável ficar medindo a todo momento a concentração de todos os agentes biológicos que estão circulando num hospital. Não é como medir um gás numa fábrica. O risco ali está por toda parte e é totalmente imprevisível. Bom, agora vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Na nossa quarta parte, a gente vai ver o abismo que existe entre um teste de laboratório e a tensão do dia a dia no hospital. E essa citação da Fundacentro, que é uma referência em segurança do trabalho, mata a charada. Ela diz basicamente o seguinte: o fato de um EPI passar num teste laboratorial não garante nada no mundo real. Uma máscara pode ser perfeita no teste, mas no meio do caos de um pronto-socorro, a história é outra. A vida real é muito mais complexa. Para a proteção ser verdade, não basta só o selo de certificação, o CA. Esse é só o começo. Depois, tem que ter o teste de vedação, o chamado fit test, que é para ver se a máscara encaixa direitinho no rosto de cada pessoa. E claro, tem todo o cuidado no uso, na manutenção, na hora de trocar. Se faltar qualquer uma dessas etapas, a proteção fica só no papel. E mesmo quando o ajuste está perfeito, ele é super frágil. Pensa bem, a pessoa ganha ou perde um pouco de peso, aparece uma cicatriz nova no rosto, faz um tratamento dentário. Qualquer coisinha dessas pode estragar a vedação da máscara. É por isso que o teste tem que ser refeito todo ano. Não dá para testar uma vez e achar que está tudo resolvido para sempre. E agora, um dado para a gente ter noção do tamanho do problema. Olha só, segundo a Fundacentro, se o teste de vedação for feito só a cada 3 anos,
Mais de 25% dos profissionais podem estar por aí usando um respirador que não veda direito. 25% é mais de 1 em cada 4. É uma falha de segurança gigantesca. Tudo isso nos joga direto na nossa quinta parte. Aqui a gente vai falar da peça mais imprevisível desse jogo, o fator humano, especialmente quando a pressão e o cansaço entram em cena. A própria Justiça, durante o processo, fez uma pergunta na lata para a Federação Brasileira de Hospitais. Uma pergunta que vai direto ao ponto. Escuta, com toda a fadiga, a pressão para atender, a quantidade de pacientes, dá para seguir os protocolos de segurança de forma perfeita o tempo todo? Imagina a cena de uma emergência. Cada segundo conta. O protocolo sobrevive a isso? E a resposta veio curta e grossa. Pode ocorrer falha comportamental do profissional. Eles admitiram. A própria federação reconhece que a realidade do dia a dia, o cansaço, a correria, tudo isso pode fazer com que os protocolos não sejam seguidos à risca. Isso não é para culpar o profissional de jeito nenhum. É só um choque de realidade. É reconhecer como as coisas funcionam de verdade. E com tudo isso na mesa, a ciência, a prática, o fator humano, a gente chega na nossa última parte. Como a lei está enxergando essa confusão toda? Vamos ver como o sistema jurídico evoluiu para lidar com esse risco que é tão real. Essa linha do tempo conta uma história bem interessante. A lei foi e voltou. Começou de um jeito mais geral, lá em 79, depois deu uma apertada em 97. Mas a partir de 2003, uma palavra virou a chave: indissociabilidade. Que quer dizer o seguinte: se o risco faz parte do trabalho, se não dá para separar uma coisa da outra, então a exposição é permanente. E mais, em 2015 caiu aquela ideia de que o risco só existe em área isolada. Agora, o contato habitual já basta. Então, no fim das contas, a conclusão que a Justiça vem construindo é bem clara. Primeiro, como agentes biológicos, o risco nunca é zerado, só diminuído. Segundo, só porque está escrito EPI eficaz no documento, isso não quer dizer que o trabalho deixou de ser especial. E terceiro, e talvez o mais importante, o que vale é a exposição real, do dia a dia, e não uma simples anotação burocrática. E a gente fecha com uma pergunta que amarra toda essa discussão. Se a ciência, a realidade do trabalho e até a justiça já entenderam que o risco para um profissional de saúde nunca é zero, então, qual deve ser a resposta da lei para proteger de verdade quem tem como trabalho cuidar da gente? Fica aí a reflexão sobre o valor que a gente dá para a segurança dessas pessoas. Valeu por acompanhar essa análise.